Salve, salve família, bem-vindos a mais um podcast. E hoje nós temos convidados muito especiais que já são conhecidos de vocês: a Lorena, a Maikele, a Alexia e o Gabriel. E nós vamos estar falando hoje sobre um filme muito interessante, que é o filme O Nome da Rosa. Bom, o filme O Nome da Rosa, ele retrata, né, o monge Guilherme e o noviço Adson, que são chamados para irem até um grande mosteiro, onde nesse local aconteceu uma morte muito estranha de um dos monges. E eles começam a investigar, né, essa morte. E assim, os monges daquele local, eles desconfiam de algum tipo de força sobrenatural, de algum tipo de demônio que tenha causado a morte desse monge. E é o que leva a gente a falar sobre a época que se passa o filme, né? Que é uma época Sim, medieval. no filme, o filme ele se passa no ano de 1327, Sim, em um sim. mosteiro beneditino lá na Itália. O mosteiro, basicamente, é um lugar onde ficam os monges e as freiras, e geralmente ele fica situado em áreas bem isoladas. Mas como eu estava falando, o filme passou na Baixa Idade Média, no início ali do Renascentismo, e era quando o pensamento de Santo Agostinho norteava todo o pensamento da Igreja Católica. Uhum. E tipo, esse mosteiro, né, ele basicamente se encontrava em uma badia, que era algo muito comum da época, que era basicamente um feudo, né, onde tinha o senhor que comandava a terra, os servos que trabalhavam e os monges que rezavam, né? Sim. E essa parte da religião do filme, né, que é um dos pontos principais, ela é muito forte, principalmente pelos personagens, né, sendo monges, morando no local em que moram, então, Então, o filme ele é narrado, né, pelo pupilo do frade Guilherme de Baskerville, que é o Adson de Melk, que é um jovem noviço, filho de barão. O Adson ele narra a história do filme já idoso, relembrando essa história que ele presenciou. Ele é um personagem que é muito curioso e passa o filme inteiro fazendo perguntas para o mestre dele, porque ele parece ter uma grande confiança. O frade, né, o Guilherme de Baskerville, ele é um personagem que, apesar dele ser monge, ele é muito racional. E ele procura explicar essas mortes através da racionalidade, diferente dos outros monges E do mosteiro. essa busca, né, de explicar as coisas de forma mais racional pode muito bem explicar a transição, né, do pensamento místico, que se encontrava muito presente no feudalismo, para o pensamento mais racional, que estava presente na época renascentista, né? sim, sim. E esse filme ele fala bastante sobre tudo que a igreja fez naquela época, né, pela manutenção do poder, e o foco dele, principalmente, seria ali a parte da Inquisição que é trazida na história. Exatamente, exatamente. Tipo, a Inquisição está presente nesse filme, né? E é um fato que aconteceu diversas inquisições durante toda Sim, a sim. Baixa Idade Média. Porém, essa em si, eles buscavam levar à fogueira, né? Condenar à morte as pessoas criminadas, Que eram acusadas, né, de Acusada de heresia. heresia. exatamente. E não é à toa que tem a presença de um inquisidor lá nesse filme, né? Sim. Então, o Inquisidor, no caso, ele é o único personagem que realmente existiu. O nome dele é Bernardo Guy. E ele foi um inquisidor francês que atuou na Baixa Idade Média e era bastante temido e respeitado. Uhum. No filme, o Bernardo chega junto com a Santa Inquisição ao mosteiro por conta de denúncias de atos hereges e bruxaria. Ele é retratado como um homem que abusa do seu poder para obter o que ele quer. E ele tem ali uma rixa antiga com o Guilherme de Baskerville. Né? Porque ele julgou o Guilherme Baskerville antes e tal. Que é Sim, até verdade. mencionado no filme. Ele no passado, o Guilherme ele foi contra uma decisão do Bernardo, né, que ele queria acusar um cara de heresia, só que o Guilherme acreditava que esse homem era inocente. No caso, não deu certo, né? Ele não conseguiu salvar o homem e no final ele foi punido por isso pela igreja. E ele até teve a ajuda do imperador, né? Que é mencionado e tal. Os personagens do filme, eles são quase todos homens e que exercem algum cargo dentro da Igreja Católica Romana, com exceção de uma mulher que aparece Em no relação a filme. isso, no filme não é mostrado muito a representatividade da imagem feminina, né? E isso porque naquela época os monges eles consideravam as mulheres como sendo aliadas do diabo, né? E também acreditavam que elas eram uns seres que faziam os homens cometer heresia.
E devido a isso, as personagens femininas não tinham muita aparição. Como já tinha sido citado antes pela Alexia, em todo o filme aparece apenas a presença de uma mulher, que era uma camponesa, no qual não tinha o seu nome mencionado. Essa mulher, ela acaba sendo acusada injustamente de bruxaria. Mas mesmo sendo chamada de bruxa, né, ela acaba se apaixonando pelo noviço Addison, o companheiro de Guilherme, pelo qual ela acaba se apaixonando. E essa falta de presença feminina no filme foi proposital, né? Foi como se fosse uma crítica mesmo, né? Sim, sim, porque como eu já tinha falado, naquela época acreditava-se que as mulheres eram aliadas do diabo, né? Então elas acabavam não desempenhando um papel muito importante na sociedade, que era a sociedade medieval naquela época. Sim, sim. Esse filme é muito interessante. Então, antes de nós irmos para os finalmente, né? Alguém tem mais alguma curiosidade que queira trazer sobre esse filme? Bom, eu trouxe uma curiosidade que se dá devido ao nome do título do filme, né, da obra. Não fica muito claro o porquê do nome do título ser o nome da Rosa, mas acredita-se, né, que a Rosa seria a biblioteca. A biblioteca, de fato, desempenha um grande papel como sendo uma personagem bastante principal na obra. E isso porque é justamente na biblioteca que se descobre os motivos das mortes que aconteciam no mosteiro, né? Isso porque na biblioteca era onde ficavam os livros da antiguidade que pregavam um pensamento racional. E esses livros eram apagados e reescritos, e o clero reescrevendo esses livros, eles faziam pregações, rezas, enfim, para tirar esse pensamento racional que os livros continham. Isso era feito, né, de forma a preservar o poder que a igreja tinha naquela época. Não é à toa que é descoberto pelo Guilherme de Baskerville, a causa das mortes é o envenenamento, é um veneno que tinha nos livros, né, de Aristóteles, e quando os noviços eles iam ler esse livro, eles acabavam morrendo envenenados. Sim. Então, se nós formos comparar com os dias de hoje, né, a religião ela sempre vai ser muito importante para o homem, tendo em vista a capacidade dela de promover a paz, a disciplina, mas a gente não pode deixar de lado a questão de que a má interpretação de muitos textos bíblicos, principalmente, podem trazer muitos prejuízos, né, como aconteceu nesses casos da Inquisição, onde pessoas eram mortas de formas injustas e formas horríveis. Então, muitas pessoas pagaram e ainda pagam com a vida, ainda hoje, né? Devido a esse lado obscuro das religiões. Mas, embora essa questão, né, da religião e oposição à ciência seja muito antiga, ambas são necessárias na nossa vida e as duas têm explicações para as nossas dúvidas, né? Basta nós sabermos utilizá-las. Então, eu queria estar agradecendo a presença de vocês aqui, tá, gente? Muito obrigado. Nada. Obrigada a você. Então, Pode chamar sempre que quiser. tá bom. Então, voltem sempre, tá? Foi muito bom ter vocês aqui. E é isso, gente. Se inscrevam aí, Deixa o like. deixa o like e nos vemos na próxima.